1 Tessalonicenses 4:15. 1 Tessalonicenses 4:15. Boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos através da internet. Deus abençoe a todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor. O texto desta noite está em 1 Tessalonicenses 4:15. Todos têm? Diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pai querido, queremos mais uma noite agradecer ao Senhor pelo desejo que tivemos de vir à sua casa, por ter o Senhor colocado este propósito no nosso coração de te servir, Senhor. Por ter o Senhor nos chamado através de uma eleição para sermos participantes da natureza divina, Senhor. Através de uma promessa que o Senhor tem dado para nós nesses últimos dias, Pai. O Senhor tem nos trazido de volta para o aprisco do Senhor, para aquele lugar onde o Senhor nos viu no corpo de Cristo, Pai. Nós cremos que temos sido batizados no corpo de Cristo através do Espírito Santo, Pai. Queremos permanecer abrigados debaixo das Tuas asas de misericórdia. Queremos permanecer aqui aos pés do Senhor, servindo o Senhor cada dia melhor, Pai. Por isso queremos pedir ao Senhor para que o Senhor perdoe os nossos erros, as nossas falhas. Somos um fracasso para começar, Pai. É o Senhor que nos mantém em pé, crendo. Se o Senhor não estivesse no nosso coração, nós não estaríamos aqui nesta noite, Pai. Pois o homem não tem parte na salvação, ela é totalmente do Senhor. E eu agradeço por estes irmãos aqui presentes, e por cada irmão através da internet que tem sido chamado pelo seu decreto, Pai, para ser participante desta grande promessa deste último dia. Abençoa, ó Pai, cada um que tem chegado, aqueles que não puderam vir, que possamos nos alimentar um pouquinho mais com a Tua palavra, que o Senhor acrescente, Pai, a Tua inspiração e a Tua unção. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Estamos de volta à casa do Senhor para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor, para meditar nas coisas que Deus está fazendo, né? A coisa primordial é o que Deus está fazendo, a obra que Deus está realizando, né? A palavra que está manifestando Deus. Deus, Ele, quando esteve na terra, chamado Jesus, Ele disse que Ele era aquele que tirava a incredulidade do coração do homem. Ele é o eu sou do dia, é a palavra manifestada do dia. Então, o benefício que nós temos hoje é de poder ver a palavra manifestada no nosso dia. Esta é a coisa principal. Nós podemos falar do que Jesus fez, do que Deus fez no passado, do que Deus vai fazer lá no milênio. Mas se nós não vermos e nem participarmos do que Deus está fazendo hoje, nós não seremos capazes de estar com Ele lá no milênio e nem desfrutaremos das bênçãos de Deus no céu. Então nós somos convocados nesta noite para ver o que Deus está fazendo. É para saber o que Deus é hoje, qual é o homem que Ele está usando hoje, qual é o trabalho que Ele está fazendo hoje, qual é o ministério dEle hoje, né?
Ele disse: se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados, em vossa incredulidade. Então Deus, Ele é sempre o eu sou presente. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto, né? É um assunto que abrange muita coisa, né? Este mesmo capítulo que nós lemos aqui, ele abrange muitas profecias que nós não sabíamos. Ele fala de acontecimentos que aconteceram no tempo do irmão Branham e que as pessoas estão esperando algo acontecer ainda. Nós falamos ontem sobre o dia e a hora de sua vinda, nós já falamos sobre a voz da ressurreição, nós já falamos de vários assuntos, né? E é tudo neste mesmo capítulo. E hoje nós vamos falar sobre a voz de arcanjo na trombeta do sétimo anjo. A voz de arcanjo na última trombeta, no último selo. E nós vamos perceber que este último selo, ele é diferente de todos os outros selos. Quando o irmão Branham estava recebendo a revelação, ele disse que somente este sétimo anjo tinha este ministério. Deus iria mostrar somente para este sétimo anjo os mistérios de toda a Bíblia. Deus, ele ia ter este sétimo anjo como o seu anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então, este sétimo anjo, ele é um anjo especial. O ministério dele é diferente de todos os ministérios. Ele é o consumador de todos os mistérios da Bíblia. Ele é o que consuma, que vem consumir todos os mistérios da Bíblia. Consumar todos os mistérios da Bíblia. Ele é o que vai encerrar a era gentia. Ele vai, com a sua mensagem, encerrar a era da graça. Ele, com a sua mensagem, vai introduzir na terra o Filho do Homem. É neste último selo, é nesta última trombeta, é este último mensageiro. Então, se as pessoas vigiar bem os 7, elas vão ver que este 7 foi a vinda do Senhor. Vigie bem os 7. Vigie bem os 7. Foi a vinda do Senhor. Então, este último selo é o selo mais importante e o mais tremendo de todos os selos. Este último selo é o último mensageiro, é a última trombeta. Você vê que a ressurreição se dá na última trombeta. A voz de arcanjo está na última trombeta, sétima e última trombeta. Existem 7 trombetas na era gentia, 7 mensageiros, né? E a 7ª trombeta é a última trombeta. É justamente o que nós vamos ler daqui a pouco. Na última trombeta que houve o alarido, a voz de arcanjo, né, e a trombeta de Deus. E foi na última trombeta que os santos foram raptados. Foi na última e 7ª trombeta que a 6ª dimensão teria que ser esvaziada. Então, a voz do 7º anjo, Apocalipse 10:7, nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus. É um versículo chave que as pessoas deveriam crer. As pessoas que ouvissem o 7º anjo, crescem no ministério do 7º anjo, as pessoas que dessem ouvido ao 7º anjo, elas veriam todo o mistério de Deus, e é o que nós temos visto. Nós, a noiva de Cristo, representada por João, nós não temos nenhum mistério para nós dentro do livro do Apocalipse e dentro dessas 7 eras que não foi dado para nós, porque nos dias da voz do 7º anjo se cumpriu, está no passado, não tem mais nada para se cumprir. Por que as pessoas esperam o irmão Branham para fazer algo mais? Por que as pessoas esperam o irmão Branham para revelar algum tipo de segredo dos trovões? Por que as pessoas esperam o irmão Branham para receber alguma revelação do novo nome? Quando a Bíblia nos diz que na voz do 7º anjo se cumpriu, não é se cumprirá mais, na voz do 7º anjo se cumpriu o segredo de Deus, né?
O segredo de Deus é Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Este segredo se cumpriu na voz do sétimo anjo. Porque se a vinda do Senhor está dentro do sétimo selo, onde houve silêncio no céu, porque era a hora que Jesus iria vir, e Apocalipse 10 é o sétimo selo, e o ministério do irmão Brana é o sétimo selo, então todo o mistério se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Todo o mistério da Bíblia se cumpriu na voz do sétimo anjo, no ministério do sétimo anjo. Este grande segredo do novo nome se cumpriu na voz do sétimo anjo, na vida do sétimo anjo, no ministério do sétimo anjo. Amém? Aqui nesta mensagem, a Almas Encarceradas, 137, nós já conhecemos, mas é bom passar por isto, né? Isso aqui é muito importante, nós lermos a mensagem, para o povo poder ver que isto aqui não é um pensamento nosso, né? Isso aqui não é algo tirado da nossa cabeça, né? Cada selo nós temos aprendido que é um ministério. A mensagem, a estatura de um varão perfeito, eu não me lembro aqui, talvez a gente consiga ler, o profeta diz: cada selo é a saída de um ministério. Isso aqui já tem revelação. Cada selo é a saída de um ministério. O irmão Brana é o sétimo selo, porque se cada mensageiro é um selo, o irmão Brana é o sétimo selo. Então, o sétimo selo, aonde houve silêncio no céu, foi a saída de um ministério. Qual ministério? O ministério da terceira etapa, aonde Deus proibiu o irmão Brana de explicar. Para o irmão Brana explicar a terceira etapa, ele tinha que explicar o dia e a hora que Cristo voltou. Porque o sétimo selo trouxe Cristo para a terra. O povo da mensagem está esperando o sétimo selo se abrir no arrebatamento. O sétimo selo se cumpriu na voz, na vida, no ministério do sétimo anjo. Amém? Então, se cada selo é um ministério e é um anjo, o sétimo anjo é o sétimo ministério, é o sétimo selo. E a Bíblia diz, o irmão Brana diz que é o selo de sua vinda, é o selo do seu ministério, é o selo da volta de Cristo. Olha, 137, almas encarceradas. O 7 é sempre o mistério. O 7 é o mistério porque, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Olha, irmão, você percebe-se que cada selo houve um símbolo e algo que aconteceu que João descreveu através de símbolos. Quando o irmão Brana revela os selos, ele revela cada símbolo de cada ministério, de cada selo, de cada mensageiro. Mas quando chega o sétimo selo, houve silêncio no céu. Nada se moveu, diz o irmão Brana, nada aconteceu, não tem símbolos, nada para representar o sétimo selo. Simplesmente a Bíblia diz que houve silêncio. Por quê? Era a volta de Jesus. Por que as pessoas não conseguem ver isso? Era a volta de Jesus na terra. Ninguém saberia do seu retorno, nem os anjos, nem o Filho, unicamente meu Pai. O sétimo selo é a volta de Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso. Cada teólogo, cada denominação, principalmente os da mensagem, sabe que o sétimo selo é a volta de Jesus Cristo. E quem é o sétimo selo? William Marion Brana. Paulo é o primeiro selo, Columba o segundo, e assim sucessivamente. Mas o sétimo selo é o irmão Brana, mas é o selo de sua vinda. Tudo estava
nas entrelinhas da mensagem e nós não podíamos ver, porque o ministério de Apocalipse 10, do 8 ao 11, não tinha vindo na terra ainda. Deus guardou isto para o ministério da esposa de Cristo. Deus deixou tudo pronto, a cena, tudo foi concretizado. Como o Mombrana diz, só não foi aberto ao público. Todo o cenário do sétimo selo, todos os acontecimentos debaixo do sétimo selo, se cumpriu na voz do sétimo anjo. Mas o Mombrana diz, quando foi aberto, Deus omitiu, não pôde ser aberto ao público. A abertura do sétimo selo, diz o Mombrana, está em mistérios. Mas aí vem, João toma o livrinho, come e profetiza de novo. E quando João começa a profetizar de novo, esse mistério debaixo do sétimo selo é aberto ao público. Amém? Foi isso que o pastor Osmar pregou aqui nessa igreja. O sétimo selo aberto ao público. João teve esta comissão, representando a noiva. A noiva não tem que fazer nada, a noiva não tem que produzir nada, a noiva não tem que revelar nada, simplesmente profetizar de novo. O que? Não os selos. João não vem profetizar os selos, como muitos querem dizer, que João, que o irmão Brana é o João que comeu o livrinho e que profetizou de novo. Não faz sentido. João não vem profetizar o que é o primeiro selo. João não vem profetizar o que é o segundo selo. Já foi profetizado, já foi explicado, ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe o que é o primeiro selo, o segundo selo. Mas a terceira etapa, o sétimo selo, não foi explicado, não teve movimento, não teve um animal para representar, não teve símbolos. E quando João profetiza, é justamente o ministério de João explicar, mostrar o que estava debaixo do sétimo selo, que nós não víamos, que ninguém viu, e hoje nós vemos. Todo o mistério está debaixo deste ministério do sétimo selo. Isto é algo maravilhoso, isto é algo tremendo. Então, quando João profetiza, ele profetiza a terceira etapa do irmão Brana. O que é a terceira etapa do irmão Brana? É o ministério do sétimo selo. Ele explicou todos os selos, irmão Brana, mas o sétimo selo ele não explicou, era o selo dele, era o ministério dele. Ele disse, olha, aquele anjo da constelação era o mais importante para mim, e para Deus, e para nós, né? Porque ele veio para consumar, e quando ele consumou, nós não ficamos sabendo, porque Deus disse, você não vai explicar isto. Este é o ministério da sua esposa, da esposa de Cristo, explicar o que é o sétimo selo. Então João profetiza de novo, não é os selos, é a terceira etapa, é o sétimo selo, é a manifestação do ministério de Jesus na terra. É isso que João profetiza. João profetiza o que é os trovões. O que é os trovões? O ministério de Jesus Cristo no sétimo anjo. Quando João explica, ele mostra o que aconteceu para os selos serem abertos. Você sabe que os trovões soaram na voz do sétimo anjo para abrir os selos. O profeta diz assim, ele abriu os 6 selos. O sétimo ele não pôde mostrar, porque foi o sétimo selo que abriu os 6 selos. Foi o ministério do sétimo anjo, a última trombeta, o último selo, a voz de arcanjo, a voz do Filho do Homem, foi que abriu os 6 selos. Na onde? No ministério do sétimo anjo. Então olha isso aqui. O 7 é sempre o mistério. Vigie bem, observe bem este 7, que é o término. Isso foi, não vai ser. Isso foi a vinda do Senhor. Como nós já pregamos isso. O 7 é sempre o mistério. O ministério do irmão Brana é um mistério. Porque foi a vinda do Senhor. O que é a vinda do Senhor? Um mistério que iria ser revelado
para a igreja noiva do último dia, a fim de dar a esta noiva fé de rapto, fé de transladação. O que é o término? Foi a vinda do Senhor. Então veja bem, irmãos, o ministério do sétimo anjo é o mistério do sétimo selo. E o que foi? A vinda do Senhor. Como filho do homem na terra, Deus em uma carne profética. Olha, o céu ficou quieto em silêncio, ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse: nem mesmo o anjo do céu sabe quando eu retornarei. Nem mesmo eu sei, o próprio Jesus. Eu mesmo, que tempo? O Pai colocou isso em sua mente, só Deus sabe. O Espírito disse: eu não soube, logo não foi revelado. Eu não soube, logo não foi revelado. Veja, quando a sétima trombeta soou, ou o sétimo anjo, ou um selo, o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu. Quando o ministério do Mombrana entrou em cena, era o sétimo selo. O que era? Silêncio. O que Deus disse para ele? Não diga nada a ninguém. Foi silêncio no céu e silêncio na terra. O Mombrana foi proibido. Irmão, o irmão Branham não podia revelar o sétimo selo ao público, pois era o selo da vinda de Cristo na terra, era ele. Como que ele iria explicar, falar de si mesmo para nós? Logo houve silêncio no céu, veja, não foi revelado o que aconteceria. E o que aconteceu? A era terminou. O Cordeiro teve que sair do trono, sair do trono do Pai, vir na terra, no seu próprio trono, tomar o livro e abri-lo para a igreja. Este era o mistério, que ninguém crê. Não foi o irmão Branham que abriu o livro, foi Jesus Cristo mesmo, na última trombeta, no último selo, na voz de arcanjo, no alarido. Então veja, cada selo é um ministério. O profeta diz, cada selo é um ministério. Uma trombeta, um alarido de guerra, porque cada selo é um ministério e também é um alarido, porque um alarido é uma mensagem, e dentro do alarido da mensagem tem uma voz. Os irmãos vão acompanhar isso. Tem uma voz, cada mensageiro tem uma voz, cada mensageiro tem um alarido, uma mensagem, porque é uma guerra, diz o irmão Branham. Cada selo que se abre é um distúrbio na era. É uma guerra religiosa. Agora, a diferença aqui agora, irmãos, que é o sétimo selo, é a vinda do Senhor. É a vinda do ministério do Senhor, o Filho do Homem. Olha, nesta mesma mensagem 208. Olha, quando se abre o sétimo selo, veja, 208, o Cordeiro tomou o seu livro. Quando? Quando que o Cordeiro tomou o livro? Quando o sétimo selo foi aberto. Quando foi que o Cordeiro tomou o livro? Ele está de pé aqui nesta manhã e vai nos abrir o primeiro selo. Ali estava o sétimo selo abrindo os 6 selos. Todos os selos já tinham acontecido, todos os selos foram abertos, mas agora estava ali em pleno andamento o ministério do sétimo selo, abrindo os 6 selos. Os trovões trouxeram o sétimo selo para a terra, irmãos. Os irmãos estão entendendo? O que é os trovões? Aquilo que aconteceu, tudo, a era terminou, o último eleito entrou, o Cordeiro saiu do trono, ele saiu da intercessão para vir como filho do homem. Tudo aconteceu na abertura do sétimo selo, quando Jesus foi trazido para a terra para ter o ministério do sétimo anjo. Olha, o Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo foi aberto, quando se iniciou o ministério do sétimo anjo. Por que Deus disse para o irmão Branham: não temas? É a vindicação do seu ministério. Primeira e segunda etapa, cura divina, discernimento de espírito. Mas não era o ministério dele ainda. A terceira etapa era o ministério dele. O que era o ministério dele? A abertura do sétimo selo.
O que era o ministério do sétimo selo? Trazer Jesus para a terra. O sétimo selo traz de volta a terra. Quem teve esse ministério? Paulo não teve, Irineu não teve, Columba não teve, nenhum mensageiro teve esse ministério, mas foi o sétimo selo que teve esse ministério, o sétimo mensageiro. Qual que é o ministério do sétimo selo? Do sétimo anjo? Trazer Jesus para a terra em sua segunda vinda. É tão claro isso aqui, olha. O cordeiro tomou o livro, quando? Quando o sétimo selo estava quase pronto para ser aberto. Qual é o ministério que revela os selos? O ministério do Mombrana. Qual é o ministério que revela os 6 selos? O ministério do sétimo selo. Quem abriu o livro? O cordeiro tomou o livro da mão do anjo. Olha, preste atenção, lembre-se. Ele, olha que coisa tremenda. O cordeiro tomou o livro quando o sétimo selo estava pronto para ser aberto. Porque o sétimo selo tinha que trazer Jesus. A abertura do sétimo selo, irmãos, é a vinda de Cristo na terra. Mas quem traz ele aqui na terra? O sétimo selo. É o selo de sua vinda. Por isso, o sétimo mensageiro teve que ir lá na nuvem, porque ele tinha a incumbência, a responsabilidade, só ele. É o sétimo anjo, é o sétimo ministério, é a sétima trombeta. Só ele tinha essa responsabilidade, essa incumbência de trazer Cristo para a terra, porque o sétimo selo é a vinda de Cristo. Olha, o sexto selo, lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Escondeu Cristo de nós, escondeu a segunda vinda de nós, a terceira etapa de nós. Ele escondeu. Não diga nada a ninguém. Ninguém saberá quando eu virei. Olha, ele não abriu. Agora, olha aqui. Quando o anjo permaneceu dia a dia dizendo: primeiro selo, o cavalo branco, segundo selo, o cavalo vermelho, terceiro selo, o cavalo preto. Ó, vem ver um animal. Vem ver outro animal. Sempre algo aconteceu. Mas quando chegou no sétimo, houve silêncio, nada aconteceu. Agora eu te pergunto, cada selo é um anjo, cada anjo é um mensageiro, cada mensageiro é uma era. Mas o sétimo selo é a vinda de Cristo. Seria um ministério na sétima era, no final da sétima era. Os irmãos estão vendo a volta de Jesus Cristo na terra? Que tremendo! Isso tem que produzir algo a mais na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que Deus espera mais de nós. Não é só rudimento, mas Deus espera algo que eu posso dizer assim, Deus espera algo que acompanha a salvação. Sabe o que é salvação? É vida vivida, é vida santificada, é vida cheia do amor de Cristo, é vida cheia do amor da palavra. Mas Deus espera algo mais de nós, é uma perfeição que nós temos que ter nesse último dia. Ele não abriu, quando o anjo permaneceu dia a dia dizendo: entretanto ele não fez neste selo. Disse: há silêncio no céu, ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Ó, irmão, isto aqui é algo que o profeta falou. Isto aqui deve levar nossas almas ao céu. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Então olha aqui, presta atenção. Lutero não era o selo de sua vinda, o mensageiro da sua vinda. Paulo não era o selo, o ministério da sua vinda. Irineu, Martim, Columba, nenhum desses mensageiros era o selo, o ministério de sua vinda. O sétimo selo, o sétimo mensageiro, a sétima trombeta, é o selo de sua vinda. Aonde se cumpriu? Na terra. Porque cada selo se cumpriu na terra, porque cada selo era uma era da igreja. Aonde que tinha que se cumprir o sétimo selo? Na terra.
O sétimo selo não podia ser cumprido lá no céu. O sétimo selo pertence às eras da igreja. Ainda 347 almas encarceradas, olha. Olha. Agora lembre-se, todo este tempo, Noé esteve dentro da arca. Todo o tempo que Noé esteve dentro da arca, a noiva está selada por dentro com Cristo. Olha que coisa tremenda. O último membro tem sido redimido. Tem se redimido. O último eleito tem entrado. Porque quando o último eleito entrasse, o profeta diz, a coisa seria revelada. E se a coisa foi revelada, o último membro tem sido redimido. O sexto selo tem se produzido. O que foi o sexto selo? As trombetas para Israel, as guerras, a Segunda Guerra Mundial. Dentro da Segunda Guerra Mundial você tem todas as 6 trombetas para o judeu. Só falta a 7ª quando Moisés e Elias aparecer lá para introduzir o Messias. Houve este espaço de tempo do sexto selo produzindo aquelas 6 trombetas para Israel. Hitler, Mussolini, Eichmann, aqueles anjos que vieram, eles tinham uma trombeta. Aquelas trombetas, elas cessam também para a abertura do sétimo selo, quando a figueira tem brotado, Israel tem se tornado uma nação. Deus se volta para os gentios para abrir o sétimo selo para eles. Olha, o sexto selo tem se produzido, o sétimo selo o traz de volta à terra. Será que o povo crê nisso? Como que Jesus não voltou na terra? Se o sétimo selo é o ministério do sétimo anjo, se o sétimo anjo é o irmão Brana, ele já esteve na terra e foi embora. O sétimo anjo o traz de volta à terra. O sétimo ministério, a sétima trombeta, a sétima e última trombeta, traz Jesus para a terra, com um alarido e com voz de arcanjo, para abrir 6 selos. Os 6 selos, meu irmão, foi aberto na voz de arcanjo. Não foi na voz de um homem. Foi no ministério do Filho do Homem, no sétimo selo, o sétimo anjo que o trouxe à terra. Então cada selo que soou foi um alarido na voz de arcanjo. Quem tem a voz de arcanjo? O Filho do Homem. Então cada selo foi aberto como um alarido de guerra, uma mensagem na voz do Filho do Homem, o arcanjo de Deus. Voz de arcanjo. Olha aqui, o sétimo selo o traz de volta à terra. Eu posso pregar aqui, o irmão Brana trouxe ele para a terra. Ah, como você prova isso? Por que o irmão Brana subiu nesta nuvem e desceu de novo? Será que ele só foi ter um passeio lá em cima? Por que o anjo, que era a sua teofania, tomou ele aqui embaixo e o levou lá para cima? Veja a materialização, nós vamos ver aqui se der tempo, a materialização de Deus naquela nuvem. Qual foi a materialização de Deus? Foi o sétimo selo, o irmão Brana, carne, trazendo Jesus, o Filho do Homem, para a terra. Mas quando ele estava materializado no púlpito de Jeffersonville, eu sei que vocês não estão vendo. O que, irmão Brana? A materialização do sétimo anjo aqui. É isso que eu prometo que há algo misterioso acontecendo toda essa semana. O que, irmão Brana? O sétimo selo trouxe ele para a terra. O irmão Brana foi levado naquela altura lá, para quê? Ele ficou inconsciente, diz o irmão Brana. Algo aconteceu dentro daquela nuvem. Olha, o sétimo selo traz de volta à terra. O cordeiro veio, tomou o livro da destra, se assentou. O cordeiro sai do trono do Pai, toma o livro, se assenta no seu próprio trono, Brana, quando ele se materializa naquela nuvem. O cordeiro tomou o livro da destra, se assentou e requereu o que ele possuía. Sabe como que ele foi requerido? Cada um de nós, irmãos, fomos requeridos porque Deus nos possuía. E aquele requerimento veio com a abertura dos 7 selos.
Porque a primeira parte da redenção é a morte do Cordeiro Jesus. A segunda parte, quando ele vem requerer, ele toma o livro para nos requerer. É um ministério de requerimento na terra. Ele morreu, pagou o preço, o único digno, voltou no ministério do sétimo anjo. O irmão Branham trouxe Jesus para a terra para requerer, através da pregação de 7 selos, através da última trombeta, Jesus veio nos requerer para ele. Aonde ele estava? No seu próprio trono. Aquele que vencer, a última era, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Por que, irmão Branham? Porque Jesus vem requerer sua igreja. Ele precisa de um coração para pregar, ele precisa de cordas vocais para entregar a última trombeta. Porque a última trombeta é voz de arcanjo, não é voz de um homem. Vamos ver aqui um pouquinho. Olha, ele se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo. Olha aqui que coisa tremenda. Sempre tem sido essa a terceira puxada. O que é a terceira puxada? Jesus no seu próprio trono aqui na terra, requerendo o que ele comprou na cruz do Calvário. Porque pertence à terra. Jesus não poderia nos requerer lá no céu. Jesus não podia nos requerer como anjo forte. Ele tinha que ser sétimo anjo. Porque como anjo forte, ele é espírito, ele não pode nos requerer. Ele tem que nos requerer como um profeta na terra, porque ele pagou o preço nosso como um profeta na terra. O livro pertence a um ser humano, Jesus. O livro tem que ser aberto por Jesus, Brana, o Filho do Homem. E esse aqui é o mais tremendo ainda, né? Que parágrafo rico. Esse aqui é o mais tremendo ainda. Sempre tem sido essa a terceira puxada. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Cristo novamente no natural entre os seres humanos. Segunda volta física de Jesus. Sabe o que é o irmão Brana? Incrédulos. A segunda volta física de Jesus na terra. Me diga que isso aqui não está dizendo isso. Se Jesus foi reproduzido no natural, quando? Quando o sétimo selo trouxe ele para a terra. Quem era o irmão Brana? Um filho do homem, representando o filho do homem em sua carne. A questão é essa, meu irmão. Jesus não pode ser filho do homem sem a carne do sétimo selo. Jesus só pode ser filho do homem no corpo de Brana. O irmão Brana não é o filho do homem, não é mesmo. Mas Jesus só pôde voltar à terra no sétimo selo, no sétimo mensageiro. O ministério do irmão Brana era o quê? O ministério do próprio Jesus Cristo. Olha, ele diz, o sétimo anjo não tem nenhum ministério em particular, mas o ministério dele é revelar todos os mistérios da Bíblia. É só você pensar, quem pagou o preço do livro? Jesus. Ele morreu para pagar o preço do livro. O que é o livro? O livro é o que contém nossas vidas, nossas almas. Ele pagou o livro. Quem tinha que abrir o livro? Só Jesus. Mas quem que pregou 7 selos? O irmão Brana. Mas isso aqui é maravilhoso. A gente pode ficar nesse parágrafo aqui todo o tempo, mostrando a última trombeta, mostrando a voz de arcanjo na última trombeta, no último selo. A voz de arcanjo está no último mensageiro. A voz de arcanjo do Filho do Homem não estava no primeiro selo, era o ministério de Paulo, um homem. Martim, Columba, Lutero, Irineu, era a voz de um homem. Mas este sétimo selo é a voz de arcanjo, porque é a última trombeta, é o último alarido, a última mensagem. Não foi isso que nós lemos? O mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor Jesus Cristo descerá do céu, com um alarido, uma mensagem. Como que vai sair esta mensagem? Voz de arcanjo. Aonde estará a voz de arcanjo? Trombeta de Deus, a última trombeta, o último ministério. Bom, tudo aconteceu no último ministério, e nós não sabíamos. Graças a Deus, Deus não escondeu isso de nós. Sabe por que Ele não escondeu isso de nós? Porque nós somos o povo que vai subir no arrebatamento. Quem crê nisso?
Ó, irmão, eu estou crendo piamente nisso. Porque o profeta disse que os 7 trovões daria a esta igreja fé de rapto. E eu sei o que é os 7 trovões. Sabe o que é os 7 trovões? A materialização de Jesus Cristo no 7º selo. Isto é trovões. Por isso, quando soletrou 7 trovões, foi 7 letras, o número perfeito de Deus. B-R-A-N-H-A-M. A materialização de Jesus Cristo no 7º selo. Ó, irmão, isso é fé de transladação. Se isso não mudar a minha vida, a sua, nada mais vai mudar. Se isso não tirar de nós tudo que não presta, nada mais vai tirar. Se isso não me fazer desejar viver como um santo de Deus, nada mais vai fazer. Se isso não compungir o meu coração, se isso não me deixar em desespero por estar mais próximo de Deus com a minha vida, nada mais vai fazer. Quer mais um pouquinho? Olha aqui, 163, cisterna rota. Que tremendo isso aqui, olha. O profeta diz assim, ó, ele estava orando. Até a oração do profeta, você aproveita até a oração do profeta. Olha, inclinemos nossos rostos para orar, para que Deus abençoe muito ricamente cada um de vocês, de modo que a sua graça e misericórdia seja com vocês durante toda a semana que vem. E se algo sucedesse que algum se escorresse além do véu, apenas recorde que não somente umas poucas horas de sonho e descanso até que nos encontremos. Recorde que aqueles que ficam vivos não estorvarão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará. Olha aqui agora, porque a trombeta de Deus soará. Qual trombeta, irmão Brana? A última trombeta. Eis aí vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ante um piscar de olhos, ante a última trombeta. Eu te pergunto, vai soar alguma trombeta ainda? Ou soou na voz do 7º anjo? É na presença dessa trombeta que nós seremos transformados. É na presença desta trombeta que os mortos seriam ressuscitados. Tá certo? O 7º selo não terminou ainda, somos nós. Nós fazemos parte da última trombeta. João faz parte da última trombeta. O 7º selo acaba com a ida da igreja. Então esta trombeta está soando aqui, neste tabernáculo. O alarido do arcanjo, da voz de arcanjo, está soando aqui neste tabernáculo. Nós seremos transformados na presença desta trombeta. Os irmãos crê? A última trombeta. Por isso Mombrana diz, quando os trovões soaram, houve uma ressurreição. Quando os trovões soaram, o noivo veio, era a hora da meia-noite. O profeta diz, isto levantou cada virgem através das eras. A última trombeta, ele fala aqui, ó, mesma coisa que nós acabamos de ler aqui nessa outra mensagem, ó, a sexta já tem passado, a sexta trombeta, para os judeus, né? Foi o distúrbio ali, o distúrbio no céu, na natureza, e as trombetas para o judeu. Agora, ó, e essa última, o profeta está orando, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro. É apenas um descanso. Está vendo? A oração do profeta. Ele estava pregando para nós a abertura do 7º selo. Irmão, Tessalonicenses 4, 15, 16, 17... é a abertura do 7º selo. Olha, mais um pouquinho aqui. 163, envergonhado dele, olha aqui. Recordem, aqueles que estiverem vivos e permanecerem, não precederão, não estorvarão aqueles que dormem, pois a trombeta de Deus, a última trombeta, o sexto já soou, a sexta já soou. Aquela última trombeta é o último selo. O que é o último selo? O último mensageiro.
Como é que eu vou esperar a vinda do Senhor em outro mensageiro, em outro selo? Olha, o último selo, a última trombeta, será a vinda do Senhor. Ela soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Bom, nós não estrovamos ninguém. Aqueles que ficarem vivos para a sua vinda, não estorvarão os que dormem, porque a trombeta de Deus, o ministério de Deus soará, a voz de arcanjo na última e sétima trombeta soará, os mortos serão ressuscitados primeiro. Haverá uma ressurreição dos mortos primeiro. Somente descanso para aquele tempo. Então veja aqui, olha, cada mensageiro é um selo. Nenhum dos 6 selos, dos 6 mensageiros, nenhuma das 6 trombetas trouxe Jesus para a terra. Certo? Quem que trouxe Jesus para a terra? O 7º selo. O 7º mensageiro. Por quê? O 7º selo é o selo da sua vinda. É um mensageiro. Ó, irmão, o 7º selo é o mensageiro da sua vinda. O que o irmão Branham fez? Ele foi a manifestação do Filho do Homem na terra. Lucas 17:30. Em cada selo, agora presta atenção, em cada selo houve um anjo. E houve algo que aconteceu, desde o primeiro selo. Mas no 7º não aconteceu nada, houve silêncio. Ninguém saberia. É a terceira etapa, não diga nada a ninguém. Por que como Deus foi taxativo? Você não vai dizer nada. Ele foi proibido. Houve silêncio no céu. O que aconteceu? Não pode ser explicado. Mas foi pregado. Né? E a festa das trombetas, 264. Quão impressionante! O mensageiro do 7º selo. Apocalipse 10. Era o 7º selo. Irmão, quem é Apocalipse 10? Quem é Apocalipse 10? É Brana e a noiva. É Brana e João. Quem é o 7º selo? A igreja e Cristo. Terminou? Não, nós somos o 7º selo. Talvez é a razão de Satanás nos odiar tanto assim, né? Satanás, ele quer a qualquer custo nos destruir, jogar sombra no nosso ministério, porque ele sabe que há algo tremendo sendo dito aqui. Não é porque eu estou dizendo não, isso aqui o pastor Osmar já pregou para nós só estamos repetindo o que o pastor Osmar já pregou, mas eu estou consciente que é algo magnífico, tremendo, que as pessoas não dão nada por isso aqui. Nós somos loucos aos olhos das pessoas, somos fanáticos, heréticos, mas isto aqui, irmãos, isto aqui supera qualquer coisa que Satanás tente fazer contra nós. Isto aqui deve colocar alegria na sua alma de viver para Cristo. Isso aqui deve colocar uma fé extraordinária na sua alma, no seu coração. Olha, então veja bem, não é um ministério qualquer, presta atenção, não é um ministério qualquer, é a vinda da própria palavra. O verbo, a plenitude da palavra, veio aperfeiçoar 7 eras, ou 7 eras de mensageiro terreno. Só Jesus pode nos aperfeiçoar, meu irmão, viu? As pessoas, a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, como o nosso Pai é perfeito que está no céu. Mas quem de nós é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas o ministério de Jesus na terra nos aperfeiçoa. Então, a primeira vinda aperfeiçoou os santos do Velho Testamento. A segunda vinda aperfeiçoou os santos do Novo Testamento. Paulo foi o primeiro selo, uma trombeta, um ministério, um alarido de guerra. Paulo foi um mensageiro com a mensagem e voz do apóstolo Paulo. Tá certo? A primeira trombeta, o primeiro alarido soou na voz do apóstolo Paulo, apóstolo e profeta. Martim, Columba, todos esses mensageiros tiveram uma voz no seu alarido, na sua mensagem. Era a voz de um mensageiro terreno. Presta atenção. De um mensageiro terreno.
Agora, brana é a sétima trombeta, é a última trombeta, é o último mensageiro, é o último selo, é o selo de sua vinda. Olha, eu já li isso aqui para os irmãos, mas eu quero ler de novo. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o último selo, o último ministério, porque a trombeta soará, o sétimo selo será aberto, o sétimo selo trará Cristo para a terra, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Aqui ó, transformados, ante a última trombeta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós lermos. Veja aqui, seremos transformados na presença do sétimo ministério, no último ministério. Quem estará nessa trombeta? O Filho do Homem manifestado em carne. Olha, a palavra de Deus aperfeiçoada. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Que mensagem boa. 249, 248, 256. Olha. Não importa. Mensagem à brecha. Se ele dorme na primeira vigília, no primeiro ministério, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou na sétima. Onde quer que ele tenha dormido, o homem e a mulher, o que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará, o último anjo, o último ministério. Ao mesmo tempo, olha para você ver, a última trombeta soará, ao mesmo tempo em que o último anjo estiver entregando a mensagem e o último selo for aberto. Foi aberto o último selo ou não foi? Olha, que coisa, aquela última trombeta soará, o último mensageiro, o último selo, e o Redentor se apresentará para tomar sua possessão, amém? Redimidos, sua igreja lavada no sangue, ele continua aqui, 256, e mesmo aqueles que estiverem vivos, permanecerem até a sua vinda, não é até o rapto, é até a sua vinda, não impedirão aqueles que dormem, pois a trombeta de Deus soará de novo, aquela última trombeta, quando o último selo for rompido, e quando o sétimo anjo estiver entregando sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Não é maravilhoso isso? Olha, que pena, já deu horário. A mensagem rende demais, né? Mas eu quero terminar com isso aqui, Tem mais algumas coisas, quem sabe a gente pode até fazer uma segunda parte, né? Mas eu quero terminar com isso aqui, Existe São Mateus 24, 36. Todos esses versículos que eu vou citar para os irmãos falam do sétimo selo, o selo de sua vinda, tá? Todos esses versículos. Os irmãos vão ver que todos eles falam uma mesma coisa só, Mateus 24, 36, nós já lemos isso. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Lucas 17, 30, quando o Filho do Homem se revelar, como foi nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem se revelar, tá certo? Esse versículo que nós lemos aqui, Tessalonicenses 4, 16, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Apocalipse 10, vestido de uma nuvem, um anjo desce do céu vestido de uma nuvem, presta atenção. Na voz do sétimo anjo vai se cumprir o segredo de Deus. Qual foi o versículo que eu acabei de ler aqui? Ante a última trombeta. Deixa eu ler para vocês isso aqui agora direto, só para os irmãos verem. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem,
Mas como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Assim será quando o Filho do Homem se revelar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, como um anjo forte vestido de uma nuvem, com o livrinho aberto, com voz do sétimo anjo, cumprindo o segredo de Deus. Ante a última trombeta, a sétima trombeta, no ministério do Filho do Homem, quando o sétimo selo se abrir, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro dele nos ares. Amém? Você pode pegar São Mateus 24, 36, Lucas 17, 30, você pode pegar Tessalonicenses 4, 16, Apocalipse 10, 7, 10 do 1 ao 7, e você pode pegar 1 Coríntios 15, 51. Leia um versículo atrás do outro. É o sétimo selo aberto na terra. Amém? Todos esses versículos, Paulo nem sabia que ele pregou o sétimo selo. Jesus nem sabia que ele pregou o sétimo selo. Mas está tudo aqui, ó. É uma coisa só, é um acontecimento só. Apontam só para uma coisa e não se contradizem nada. Tá certo? Amém? Eu ia ler aqui mais alguma coisa, mas vamos deixar para o próximo culto, né? Nosso tempo já esgotou. Eu creio que isto é suficiente para esta noite. Precioso Pai, nosso amado Jesus, queremos agradecer o Senhor por sua graça, por sua misericórdia, o seu amor, Pai. Nós somos homens e mulheres indignos de estar vendo o que estamos vendo, Pai. Somos homens e mulheres indignos de receber o que estamos recebendo, Pai. Mas queremos valorizar isto, Pai. Valorizar através das nossas atitudes, valorizar através da nossa vida, Senhor. Valorizar isto amando esta palavra, Senhor, amando esta verdade. Valorizar isto, Pai, doando a nós mesmos para esta obra, Senhor, amando um ao outro, Pai. Queremos valorizar isto no máximo que podemos, porque isto é grandioso demais. Muitos quiseram ouvir isto, muitos desejaram ver isto, Pai, mas o Senhor deu isto para nós. Eu quero, Pai, cada dia ser grato ao Senhor por isso. Quero viver em temor e tremor perante a face do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que meus irmãos também possam reconhecer isto como a mais alta e preciosa mensagem que um ser humano poderia receber, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.